hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre como ser um bom catequista. Então, gostou desse tema? Deixa logo o seu like e vamos ao vídeo. O que é um catequista? Um catequista é aquele que transmite a doutrina da Santa Igreja. O catequista, por excelência, é o bispo. Ele tem um munus sacerdotal, a plenitude do sacerdócio, para transmitir a doutrina fiel da Santa Igreja. Como auxiliar do bispo, o catequista é o padre, porque ele é o colaborador do bispo para pastorear o povo de Deus e transmitir a fé. Então a catequese se faz pela pregação, especialmente na Santa Missa, na homilia, nos sermões, nas instruções que o bispo ou sacerdote faz na sua paróquia. Entra também nesta conta o diácono, que é aquele que é chamado também a pregar a palavra de Deus. Porém, os leigos, isso não é uma novidade, isso já desde o início da igreja, os leigos também são chamados a colaborar com os senhores bispos e os senhores padres na catequese do povo de Deus, no ensino da doutrina cristã. E como eu faço para ser um bom catequista? Bom, em primeiro lugar, você tem que ter uma fé profunda, você tem que ser católico. Você não pode ser catequista e transmitir a sua verdade, a sua vontade ou as suas opiniões. Se você fizer isso, você não será um catequista, mas um traidor da fé. Nós não somos chamados a transmitir as nossas opiniões ou as novidades da moda. Nós somos chamados a transmitir a verdade da fé que a Santa Igreja nos deu como um tesouro. Portanto, parece um absurdo eu falar isso, mas é imprescindível, é absolutamente necessário que você seja um católico praticante, um fiel, realmente fiel, ou seja, que crê em tudo, absolutamente tudo que ensina a Santa Mãe Igreja. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que ser uma testemunha desta fé. Você não pode falar daquilo que você não vive. Então, eu prego uma coisa e na minha vida faço outra coisa. Muitas vezes, maus pregadores ou maus catequistas falam coisas erradas porque não conseguem viver o correto na sua vida. E às vezes, em vez de mudar a vida, querem mudar a doutrina. Em vez de se converterem, querem mudar o que a igreja ensina. Não é possível, meu irmão. Nós não podemos mudar o Santo Evangelho. Então, uma fé firme e uma vida coerente com a minha fé. Uma busca pela santidade. É importante também que você seja um homem, uma mulher de oração. Alguém devoto, alguém piedoso, que ame a Eucaristia, que se confesse, que tenha vida sacramental. Então, um catequista que nunca se confessa, quem já se viu, um catequista que se confessa só na Páscoa, não pode isso, né? Você tem que ter uma vida de santidade, de busca de Deus, uma vida coerente com aquilo que você ensina para os jovens e para as crianças. Além de tudo isso, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se informar nas fontes cristãs verdadeiras. Não naquelas literaturas de cordéis, de hereges, né? Em livros absurdos, em opiniões loucas, como por exemplo, ideologia do gênero ou essas coisas malucas da moda que surgiram por aí. Você tem que estudar o que ensina a Santa Igreja. E o que é que ensina a Santa Igreja? O que está no catecismo. Então você tem que pegar o catecismo. Se você não tem o catecismo, compre urgente o catecismo da Igreja Católica. Se você quiser, pode ir lá na nossa livraria. Nós temos o catecismo amarelinho, né? Nós temos também o catecismo de São Pio X, que é um pouco mais resumido. Enfim, compre o catecismo e se atenha a ensinar aquilo que está aqui no catecismo. Atenção, queridos catequistas de crisma, queridos catequistas de adolescentes. O seu grupo de crisma, o seu grupo de catecismo não é um clube de brincadeira. Não é um momento de você relaxar, de você brincar para distrair os jovens. Os jovens já são ultra mega excitados com 1001 coisas da internet, 1001 apelos do mundo. Ali ele deve escutar a doutrina, a formação correta. Você tem que ensinar os 10 mandamentos, você tem que ensinar os artigos do credo, você tem que ensinar o que são os 7 sacramentos. Por isso é preciso que você se forme, que você saiba, para você não dar coisas erradas, para você não ensinar coisas erradas. É um absurdo que um jovem saia da crisma sem conhecer o credo, sem conhecer
o significado dos artigos do credo, sem conhecer exatamente o que é Eucaristia, né? Uma criança fazer a primeira Eucaristia e não saber que ali é o corpo e sangue de Cristo, ela nem poderia fazer a Eucaristia. Então precisa você ensinar a doutrina da igreja. Use as aulas para dar aula, use os encontros para ensinar a doutrina, não para ficar de brincadeirinha. Aproveite também a sua catequese para evangelizar os pais, né, para levar a palavra de Deus aos pais. Muitos pais nunca foram formados, não conhecem a doutrina da igreja, e é uma oportunidade, quando você está com seus filhos, né, quando você está com as crianças ou com os adolescentes, é uma oportunidade de você ter contato com os pais e levá-los a conhecer a sã doutrina, seja em reuniões, em visitas, ou de alguma forma que na sua paróquia o pároco possa lhe sugerir também. É muito importante você alertar os pais para a participação na missa. Não somente mandar as crianças ou mandar os jovens irem para a missa, mas eles virem como exemplo. Você tem que ser exemplo e você tem que levar os pais a também serem exemplo. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso não é fácil, mas a nossa missão é anunciar. Faça um esforço e entregue tudo nas mãos de Deus. Nosso Senhor compensará o seu sacrifício, o seu esforço.